Farte sua alma com as santas escrituras, com o pão vivo, pois sua alma necessitará estar forte contra os duros e pesados combates no decorrer do dia. Você nem saiu de casa, você nem trocou de roupa. Você está no seu quarto, ou numa sala secreta, ou no seu escritório, aquele lugar que você tem mais privacidade para fazer. Você nem começou, mas você já teve um tempo com Deus, em oração, e agora você está iniciando com a leitura da Escritura, antes de trabalhar, antes de ir para a escola, universidade, ou qualquer outra atividade, antes de pôr a roupa de molho, antes de tudo. Ezequiel 12:8, e pela manhã veio a mim a palavra do Senhor. Logo de manhã veio a palavra, logo de manhã veio a revelação, logo de manhã Ezequiel estava a meditar na palavra. Salmo capítulo 1, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medite na Escritura de manhã. Tenha um texto que vai nortear o seu dia. Eu vou te dizer, quem falava isso? Richard Baxter falava, mas outro homem chamado Smith Wigglesworth, ele dizia, você tem que decorar a Bíblia, e você tem que ter textos em mente, para que eles possam ser usados no decorrer do dia, numa eventual provação, tentação, desânimo. A sua mente vai recorrer e ela está recheada de textos. Então você rumina, recita, relembra e aquilo te fortalece. O que é isso? Diga textos ao ar livre. Proclame a palavra de Deus. Traga à memória textos decorados, versículos decorados, capítulos decorados e os use contra as astutas ciladas do diabo, contra os desejos da carne, nas provações árduas da vida. Para que você seja consolado. Aquele texto que você leu de manhã, ele vai ser usado durante o dia. Ele vai embasar, fundamentar, nutrir, nortear, alimentar, consolar, santificar, proteger você durante o dia. O alimento é o café. Salmo 119, 97. Ó quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Logo pela manhã. Terceiro, a prática da oração no Espírito. Essa aqui eu quero te ensinar, que isso aqui está esquecido, eu acho que você nunca ouviu falar disso aqui. A prática da oração no Espírito. Ok? A prática da oração no Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz assim, orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, a não ser orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, vocês devem nutrir uma oração no Espírito, diariamente. Orar no Espírito. Porque a sua oração inicial foi uma oração para iniciar o dia, né? Uma oração apenas básica. Leu a palavra. Agora você entra na sua rotina cotidiana. 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Outros 8 horas de trabalho por dia, mais o curso à noite, 4, 5 horas. Então essa pessoa tem o horário muito reduzido. Ela não vai ter muito tempo para oração secreta, para comunhão com Deus. Qual que é a saída? Orar no Espírito. Oração no Espírito você pode de fato fazê-la o dia todo. Você pode orar 10 horas, 20 horas no Espírito. O que é a oração no Espírito? É aquela oração que você faz interior. É a comunhão que você tem com Deus, segurando aqui no ônibus, na bicicleta, indo para a escola, no táxi, a pé, no carro,
no ponto de ônibus, no metrô, no intervalo da sala de aula, no recreio, no almoço, no tempo vago, orando no Espírito, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo no Espírito. Meu irmão, se você aprender essa prática, se você começar a observar essa prática, você não tem ideia o progresso que vai haver na sua vida. Essa aqui é a melhor maneira de se santificar. É a maneira mais poderosa de manter uma vida santa. Sabe por quê? Porque às vezes você ora oração secreta, 1 hora, 2 fervorosa, contrai músculo, transpira. Aí durante o resto do dia está alienado, confuso, está disperso, e aí cai em pecados. A oração no Espírito é aquela que faz você ter contínua comunhão com Deus, temor, devoção, faz você estar em alerta o tempo todo, vigiando. Essa é uma oração tremenda. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você sua vontade, vai norteando, vai dirigindo você, vai livrando você. Ore no Espírito. Acabou de orar, leu a Bíblia, tomou café, despediu da esposa, dos filhos, dos pais, do esposo. Tem o ponto de ônibus, 20 minutos esperando o ônibus, orando no Espírito, cantando no Espírito, louvando pelos pássaros, as nuvens, as árvores, pedindo a misericórdia de Deus, orando pela avó que está internada, ali no Espírito. Entrou no ônibus, mais 20, meia hora até o trajeto final. Está ali, oh Deus, olha esses pecadores, tem compaixão deles. Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, fala comigo. Chegou no trabalho, tem aquela introdução ali, antes de começar, orando no Espírito. Durante o trabalho, na hora do almoço, num período vago, adorando, louvando, mantendo comunhão, passa por uma situação de tentação, oh Deus me fortalece, oh Deus me livra, oh Deus não me deixa cair em tentação, no Espírito. Cantando, citando textos na sua mente, proclamando a palavra, adorando, louvando no Espírito. Olha Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo fala em todo o tempo. Orando, como? No Espírito. Judas 1,20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Coríntios 14,15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Orarei com o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você quer passar o dia todo com Deus? Observe a prática da oração no Espírito. Pastor, mas eu não entendi. O que é orar? É orar com pensamento. É sem abrir a boca. É orar com o coração. Entendeu? Não é aquele momento secreto, numa vigília, num culto, no quarto. É oração no pensamento. É pedir livramento, é adoração, é intercessão, é santificação no Espírito. Então, assim você pode orar sem cessar. Em todo tipo de circunstância possível. Essa é uma das maneiras de nutrir comunhão com Deus. Imagina seu dia, nós estamos falando da segunda-feira, olha aqui, é 5 horas da tarde. Você já leu a Bíblia antes de sair de casa? Você já teve um momento de oração antes de sair de casa? E você passou o dia em comunhão com Deus, quando possível, no Espírito. Quarto, sempre que possível, dê testemunho da sua fé. Isso aqui é do meio da rotina. Ok? A oração e a palavra é antes de começar o dia. A oração no Espírito é durante o dia. O testemunho também é durante a sua rotina. Sempre que possível, testemunhe da sua fé. O que é isso? A Bíblia diz que somos cartas vivas. E diz que devemos exalar o bom perfume de Cristo. Existem 2 formas de dar
testemunho da nossa fé. Eu as chamo de forma passiva e ativa. Você vai fazer durante o dia, todos os dias, sempre que possível. Então existem duas maneiras de dar testemunho da sua fé: forma ativa, forma passiva e ativa. Primeiro, forma passiva. O que é a forma passiva? Como eu dou testemunho da fé, da ressurreição de Cristo, do poder do Evangelho, da graça de Deus? Através da nossa conduta, postura nos diferentes lugares da sociedade que participamos, sendo alunos esmerados no estudo, sendo comportados, temendo a Deus no trabalho, através de nossa honestidade, justiça e integridade. Em casa, quando todos os nossos vizinhos contemplarem a paz e a alegria e a integridade de nossa casa, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, é uma maneira de diariamente você dar testemunho da fé. Olha 2 Coríntios 8, 21. Paulo: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Zelamos o que é nosso. Nos conduzimos bem, com prudência, ética, honestidade, justiça, não só diante do Senhor, mas diante da sociedade. Então estou dando testemunho da minha fé de forma passiva, só com o meu exemplo, com a minha conduta. Como? Sendo íntegro, verdadeiro, sendo honesto, puro, correto. 1 Timóteo 4,12. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, dê testemunho da sua fé com o seu procedimento, sua conduta. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, aqui eles, olha lá. De fato, vocês, Tessalonicenses, se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito. E assim, olha só, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Quem que se tornou modelo, padrão, para todos os crentes da Macedônia e Acaia? Os crentes de Tessalônica. E como eles tornaram modelo e padrão? Com testemunha, conduta.